Olá pessoal, bem-vindos à Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Cris de Pascoal. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. Normal é aqui, é ser paranormal. Um beijo à nossa querida Kátia Gaia, que não pôde estar presente, mas está com a gente de alma. Está aí em trânsito. Bem pessoal, hoje nós iremos falar aqui no Enigmas do Apocalipse nosso de cada dia. Bem pessoal, primeiramente uma boa noite a todos. Hoje eu irei falar sobre o juízo final e tão falado Apocalipse nas religiões. Será que o juízo final é real? Ele existe mesmo? Vai acontecer mesmo? Está acontecendo? Onde surgiu essa história? Quem inventou? Então vamos começar a pensar nesta questão. Todo projeto planetário, assim como o projeto Gaia, tem um ciclo feito começo, meio e um final evolucional, a fim, lógico, de transmigrarmos com o nosso grupo evolutivo para um outro estágio também evolutivo. E esse conceito, pessoal, ocorre certamente porque a gente não vê e não entende o projeto Terra inserido na galáxia, que começa e não acaba, pois é feito em ciclos de espirais evolutivas. Mas pela própria história da natureza humana e a visão do espírito humano, teria sentido acabar justamente porque nos vemos como réis mortais e não como almas imortais e indestrutíveis deuses inativos. Embora que este projeto seja ad eterno, ainda muito de nós acreditam desta forma. Mais cedo ou mais tarde, a evolução científica e tecnológica será tão avançada que todos esses espíritos reencarnados aqui irão embora para seus planetas, destinos, caráter, para dar lugar a outros alunos que por aqui encarnarão e viverão seus ciclos evolucionais como estamos vivendo no agora. Todo mundo um dia vai embora daqui, né? Todo mundo irá explorar a galáxia, todo mundo vai sair daqui em busca de novas experiências e se tornará, sem dúvida, deuses ativos, co-criadores da própria realidade. Mas quanto tempo vai levar isso? Eu não posso precisar, pois cada um está em momento evolutivo diferente do outro e a evolução sempre ocorre em ciclos e espirais. Ninguém pula de fase sem compreender os aspectos de si mesmo e completar também a sua estadia nesse orbe aqui de granito. Somente desta forma o ser humano irá criar asas e vai explorar o cosmos, vai explorar outros planetas, outros mundos, outras dimensões. E quando isso ocorre, significa que ele não está mais preso a esta matrix de 3D e vai alçar voos ou vivências mais avançadas em planetas mais evoluídos para novos aprendizados. Então, a evolução é sempre um projeto inacabado. Vemos que a natureza humana é diferente, pois fizeram a maioria crer que é pecadora desde quando nasce, que seu final de ciclo é chamado morte, e que a morte é o fim de tudo, e por isso tem que ter alguém que a julgue e determine o preço das nossas ações ineptas. E isso está muito bem arquitetado dentro das crenças irracionais que foram inseridas na mente humana, dentro das instituições religiosas, para controle de massas. Então esse ser espiritual experiencia a matéria, a morte, que não é exatamente o fim, esquecendo, obviamente, que a reencarnação é reinício de novas oportunidades evolutivas. Então, vemos em vários livros sagrados todas essas histórias. De onde elas surgiram? A história do juízo final e do Apocalipse está em todos os livros que dizem ser sagrados. Em muitas culturas está escrito de formas diferentes, onde o contexto acaba sendo sempre igual. Todos os grandes profetas falam de um final dos tempos, e neste final dos tempos haverá o tal do juízo final. Se você é cristão, você ouve que Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Será mesmo? Não seríamos nós mesmos nossos próprios juízes? O tempo todo não seria ação e reação? No entanto, pesquisando todos os livros, é uma falha dos homens que descreve o juízo final. E na interpretação de tudo isso,
O juízo final vai vir quando, afinal? Quem vai nos julgar? Aliás, se Deus é amor, não seria isso uma contradição que temêssemos a Deus? Tem alguma contra-informação bem destoante. Como Deus que nos ama poderia nos julgar e nos mandar para o inferno se Ele é um Deus de amor e bondade? Então é óbvio, farei aqui a interpretação mais objetiva depois de pesquisar várias orientações religiosas. O que seria o Apocalipse ou o juízo final? Isso tudo é real? O que seria o fim dos tempos? Não seria esta a indicação que iremos passar por um final de ciclo para outro? Pode os antigos não terem interpretado direito tudo isso, mas, inclusive, existe muito sobre esse final nos livros sagrados. Abordam também a grande batalha entre o bem e o mal, onde o mal seria vencido e o bem reinaria sobre a terra. Será que estamos falando de consciência e de inconsciência? Seria isso? Então não estaríamos vivendo o Apocalipse em nós mesmos? Pois a palavra Apocalipse significa revelação. Que caráter e energia estamos revelando a Deus, o universo, neste momento? Quem somos nós além desta matéria? Somos nossas escolhas, sejam elas boas ou más. Somos o fruto de nossas ações bondosas ou ineptas. E isso é a nossa identidade energética. E também isso seria nossa revelação íntima e pessoal perante essa força evolucional chamada Deus. E também é dito por Jesus o seguinte: não há maior mal a temer do que aquele que existe em vós. Portanto, nos deixa bem claro que somos nossos próprios juízes, porque além do físico, veremos o fruto de nossas ações adequadas ou ineptas. E de acordo com relatos feitos por pessoas que passaram aí por EQM, ou experiência de quase morte, eles afirmam enxergar, neste momento, um filme no astral, onde ressoam suas ações, tanto positivas quanto negativas. Mas o processo de revelação não precisaria ser pós-morte, mas pode ser no aqui e agora, para adentrarmos em um ciclo evolucional de quinta dimensão, onde o mental superior se alinha a ciclos evolucionais mais avançados. Não seria isso um final de tempo tão anunciado pelos profetas a fim de entrarmos nesta era da luz? A era da luz é a grande revelação. É inevitável que haja apocalipse, porque aí é óbvio que, como todas as filosofias antigas, os antigos só conheciam guerras, batalhas e guerras, e as pessoas sempre consideravam que ele era o bem nas batalhas e o inimigo era o mal nas batalhas. Principalmente quem escreveu os livros são hebraicos, então eles se intitulavam o povo escolhido por Deus, lutando contra o mal. A gente sabe quanta coisa aí que Herodes fez lá. Também não tinha nada de bonzinho, de santo. Eles estavam fazendo a via sacra numa cidade, torturando e crucificando pessoas como JC. Então é óbvio que todas as vezes que nós chegamos em finais de ciclos planetários, nós vamos ter a grande revelação. Ela é pessoal, ele é o acordar das pessoas, é o acordar da humanidade para a sua natureza mais espiritual. Ou seja, a vida após a morte, a verdade vem à tona. A gente está falando é de luz. Isso pode chegar através da nossa conscientização, do contato com seres de outros planetas, ou através da própria manifestação do plano espiritual até nós. Então é importante que entendamos que de um jeito ou de outro, este fenômeno acontece no final dos ciclos planetários. Muitas almas vêm passando por várias etapas reencarnatórias, acumulando karma ou rompendo com o karma. E no final desse ciclo planetário está sendo determinado o momento para que todas as almas que estão envolvidas nesse processo possam se libertar dessa condição planetária. Este grande despertar, esse grande acordar acontece. Por isso que num determinado momento, que tem um monte de gente morta, um monte de gente viva, dizem que isso é o julgamento dos vivos e dos mortos no sentido prático da coisa. E no plano astral, num determinado momento, como agora, por exemplo, vamos supor que acontece uma grande revelação agora para a humanidade. Como seria essa revelação?
O que seria a coisa mais importante revelar para a humanidade? Que existe vida extraterrestre, que o ser humano não é apenas esse veículo físico da sua manifestação, que ele é muito mais, que ele é um Deus inativo, que precisa ativar o seu sexto sentido. Isso tudo é aquilo que venho falando há muitos anos, que existe vida após a morte, mas não é uma questão de dizer, de apenas falar, é demonstrar, provar, interagir e entrelaçar esses dois mundos. Não vai ter esse isolamento. Acordar a humanidade é interagir tanto com a nossa própria espiritualidade e entrar em comunhão com os seres de outras dimensões e planetas. Tanto assim será com os que foram para o lado de lá, com os mortos, estabelecer esse grande ciclo, esta era de luz, esta é a grande revelação, este é o Apocalipse, sair das sombras da inconsciência para a luz da consciência. Esse é o Apocalipse. Ele significa em grande parte que na cabeça do ser humano há uma batalha entre luz e trevas o tempo todo, todos os dias. É exatamente entre a escuridão da materialidade do mundo, que faz guerras, conflitos e todas essas coisas que nós estamos vendo aí, e quando somos revelados, as pessoas acordam. Esses conflitos é tudo conflito entre luz e sombra, que vai terminar sempre com a vitória da luz. Pois todos nós somos filhos da luz, todos nós estamos na luz, todos nós emanamos luz, ainda que inconscientes. Nós somos a própria natureza do universo. As trevas não têm onde existir. Ela não existe na realidade. As trevas só existem num projeto de inconsciência planetária. E nesse projeto bem calculado pelas inteligências que comandam o projeto Terra, existe uma guerra entre luz e treva que nunca, na verdade, existiu. Na realidade, a consciência nos ilumina e nos faz ter um nível de lucidez maior para fazermos melhores escolhas e migrarmos para planetas mais evoluídos, avançados. E ela só existe aqui na superfície. Nós todos estamos sendo coordenados por um plano superior. Você aí que está me ouvindo, você está compreendendo? A partir do momento que todo mundo acorda para a vida após morte, que somos eternos, não existe treva, não tem mais guerrear, porque não se morre. Todo mundo entende exatamente a natureza real do nosso ser espiritual e o que é que viemos fazer nesse mundo. Na verdade, nós revelaremos a nossa verdade individual e de forma coletiva e andaremos sim numa dimensão superior, aonde essa verdade possa nos conduzir a novos níveis de compreensão de quem somos nós. Esse é o juízo, esse é o despertar. Então as pessoas estão acordando, as pessoas estão entendendo, elas vão poder avaliar, fazer uma avaliação profunda de tudo que elas são de fato, de tudo que elas viveram e viveram nesse planeta. Portanto, eu convido você a compreender o seu apocalipse de cada dia, a compreender as suas batalhas internas e transformá-las na luz do mundo. Você pode, você deve, você é muito mais do que você possa imaginar. Então, vem comigo nessa jornada, vamos todos alavancar a nossa própria evolução, porque o momento, pessoal, o momento é agora. Gratidão, até o próximo Enigmas. Beijo no coração de cada um de vocês.